No período da manhã, nós tivemos o sorteio de alguns livros. A obra O Conteúdo Jurídico da Eficiência Administrativa, ganhador Guilherme Cortes. Compliance, Gestão de Riscos e Combate à Corrupção, Integridade para o Desenvolvimento, ganhador Caio Luca Costa. Processo Administrativo Brasileiro, ganhadora Ingrid Godinho. A Função Social do Tribunal de Contas do Brasil, ganhadora Tatiana Brunsvik. Então, os livros também já se encontram à disposição a esses contemplados no período da manhã. Nós vamos dar início, então, a este painel de debates, que tem como tema central Direito da Infraestrutura, construindo verdadeiras parcerias. Como mediador, convidamos o mestre em Direito Constitucional e doutor em Direito, ambas titulações pela Universidade de Salamanca, na Espanha, presidente do Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina, o IDASC, professor doutor Salomão Ribas Júnior. Como debatedores, convidamos a compor a mesa o senhor ministro do Tribunal de Contas da União, doutor Benjamin Zinlé. Doutor Diogo McCord. E o professor doutor Carlos Ari Sundfeld. Senhores e senhoras congressistas, é para mim um privilégio enorme poder participar desse evento e mediar um painel com a presença de tão ilustres pensadores do direito, em especial do direito brasileiro. Agradeço ao presidente Fabrício Mota a generosidade do convite. Eu imaginei que deveria dizer algumas poucas palavras como introdução ao debate que vamos fazer sobre direito da infraestrutura, construindo verdadeiras parcerias, lembrando um pouco algumas coisas que ouvi ao longo do tempo e que ficaram gravadas. Eu me lembrei de ter ouvido numa palestra em São Paulo o célebre economista John Kenneth Galbraith dizendo o seguinte: toda vez, eu não sei se a frase é dele ou é alguma frase comum nos Estados Unidos, mas como ele foi um grande frasista, vamos atribuir a ele. Toda vez que nós nos deparamos com um problema, nós atravessamos necessariamente 4 estágios. O primeiro estágio é o da esperança. Esperança que o problema desapareça por si só. O segundo estágio é o estágio da deblateração. Todo mundo fala, todo mundo tem razão e não há nenhuma solução para o problema que persiste. Passamos então para o terceiro estágio, que é o estágio dos estudos profundos, do apelo à sociologia, das causas primeiras que levaram até aquele problema vigente no momento atual. Esses estudos são interessantes, mas o problema continua. Na visão dele, então, o último estágio é aquele em que a gente descobre que precisa de 2 coisas: dinheiro e legislação para resolver o problema. Nessa questão da infraestrutura, nós atravessamos algumas dessas fases. Algumas delas ainda continuam. Em alguns aspectos ainda continuamos discutindo, mas menos desordenadamente do que há alguns anos atrás. Estamos já trabalhando com alguns rumos construídos pelas soluções técnicas do governo, pelas sugestões empresariais, mas especialmente pela orientação dos doutrinadores, dos construtores do direito em nosso país. É o que nós vamos ver agora quando vamos tratar de uma das soluções que imaginamos para resolver o gravíssimo problema da infraestrutura, em especial, uma das soluções
que está nos ajudando a ter uma expectativa de conseguir mais dinheiro e de conseguir uma legislação e, por via de consequência, uma operação adequada. Por que mais dinheiro? Evidentemente, o Estado brasileiro não tem mais como buscar no contribuinte. As fontes tradicionais de financiamento a juro baixo também desapareceram. Então é preciso o quê? Buscar a iniciativa privada para concorrer com os seus recursos, acorrer com os seus recursos e construir e operar obras necessárias de infraestrutura. Os governos, e eu vou citar um outro americano, não é porque eu adoro os americanos, mas depois que os meus netos nasceram nos Estados Unidos, eu lhes concedo o obséquio do silêncio. Eu sou da geração do Yankees Go Home, então, né, mas hoje eu não. Mas eu gosto de citá-los porque nessa questão de infraestrutura eles resolveram o problema deles, então deve entender alguma coisa disso. Mas David Osborne, que escreveu Reinventando o Governo, eu tive a oportunidade de conversar com ele em Curitiba, numa palestra em que ele esteve lá, e ele disse num dado momento o seguinte, diz, olha, o governo e os políticos raramente erram ao fixar metas e objetivos. Onde eles erram muito é na escolha dos meios para atingir essas metas e objetivos. E nós sabemos que, entre nós, isso se passa. Metas e objetivos há até quase unanimidade. Algumas são assumidas pela opinião pública como indispensáveis. Mas, na hora de escolher os meios para chegar a essas metas, começa a discussão. Nesta mesa, hoje, para a felicidade nossa, nós temos aqui o privilégio de ter algumas das figuras mais notáveis no campo do direito, como já disse, meu velho e querido amigo, o ministro Benjamin Zimmermann, do Tribunal de Contas da União, já presidiu aquela corte, mestre em Direito do Estado pela Universidade de Brasília, graduado em Direito pela UNB, graduado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Militar de Engenharia e Direito, como já disse, pela Universidade de Brasília. Aí, professor, então veja que aqui nós já estamos num terreno, não é? Temos aqui um engenheiro versado em Direito. Em matéria de infraestrutura, né, esse termo até infraestrutura vem da engenharia. Então nós estamos aqui com alguém habilitado duas vezes para discutir o problema. O professor Carlos Ari Sunfeld, que é professor titular de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público, é um incansável construtor de soluções. Infelizmente, com ele, menos, mas também acontece o que acontece comigo. Às vezes eu dou algumas soluções lá em Florianópolis, mas ninguém me ouve em Brasília, então eles fazem diferente. O Dr. Carlos Ari Sunfeld produziu com um grupo de trabalho da Fundação Getúlio Vargas uma lei complementar sobre liberdade econômica que eu considero exemplar. O governo preferiu uma medida provisória, mal escrita, que está aí posta à disposição para quem quiser avaliar. Meus cumprimentos, professor, pelo excelente trabalho. Lamento que não tenho lhe ouvido também lá no Congresso Nacional, e me consolou, digo, não sou só eu, não estou sozinho nessa falta de audiência. E o doutor Diogo MacDonald de Faria, que creio é o mais jovem, mas tem 12 anos de experiência em setores de infraestrutura, tem uma formação acadêmica que inclui o mestrado em administração pública com foco em investimentos de infraestrutura, feito em Harvard, doutorado em sistemas de potência na Universidade de São Paulo, USP, e hoje é o titular de um órgão da maior importância no renovado Ministério da Economia. Ele é secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura no Ministério que acabei de nominar. Muito bem. Eu já falei mais do que deveria como simples mediador, mas não posso perder essa oportunidade. Na idade que eu estou, pode ser a última, né? Então eu tenho que aproveitar quando surge. Mas vamos às perguntas para começarmos a nossa discussão com a ordem que me foi pré-estabelecida. A primeira pergunta
Essa é uma daquelas que pode gerar alguma discussão. Quais são os limites que devem ser observados pelo TCU quando do exercício do controle externo sobre as agências reguladoras? Com a palavra, ministro Benjamin Zimmermann. Obrigado, Salomão. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui nesse seminário. É uma honra estar aqui. Em meu nome, em nome do Tribunal de Contas da União, agradeço ao Fabrício pelo convite, por poder partilhar a mesa com primeiro o amigo Salomão, depois também com o amigo Carlos Ari Sundfeld, a quem admiro muitíssimo. Também o meu companheiro Diogo Macorde Faria, que eu vi que tem uma experiência profissional como engenheiro eletricista similar à minha na área de sistemas de potência. Bem, essa é uma pergunta provocativa, né? E não há uma resposta absoluta. Eu acho que a resposta que estabelece ou que prevê um limite para a atuação do tribunal no controle externo das agências reguladoras se dá de forma indutiva pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que vai se formando ao longo já de décadas. A nossa experiência no controle da regulação, ou no chamado controle, tal como nós criamos esse jargão, um controle de segunda ordem sobre as agências reguladoras, ele já tem pelo menos 2 décadas ou mais. Ele se inicia com o incremento das concessões de serviços públicos na década de 90 no Brasil. O tribunal começa realmente a trabalhar com concessões no Programa Nacional de Desestatização, em que os cálculos e todos os estudos de viabilidade para alienação das empresas públicas, sociedades de economia mista, passavam pelo crivo do TCU. Isso permitiu que nós desenvolvêssemos equipes técnicas capacitadas, multidisciplinares, para fazer essa análise. O tribunal ele foi aprendendo junto com os governos de ocasião. Hoje nós temos equipes e secretarias especializadas nas diversas áreas de concessão de infraestrutura. O diálogo que o TCU mantém com as agências reguladoras, com os ministérios, é de altíssimo nível, muito técnico. Não é fácil acompanhar, como ministro do TCU, as discussões que são travadas no âmbito de uma concessão aeroportuária, concessão portuária, concessão de serviços de eletricidade, geração, transmissão, distribuição. As nossas equipes acabaram se formando e aprendendo, fazendo cursos, aprendendo no dia a dia. E é importante, muitas vezes o ministro tem que decidir acerca de um assunto em que o seu conhecimento é um conhecimento não tão profundo, né? E é um esforço extraordinário, não é fácil. Eu realmente, quando sou relator ou quando tenho que votar num processo desse tipo, são algumas noites mal dormidas. Isso é verdadeiro, isso não é para não emocionar ninguém, depois eu durmo para recuperar o sono, não tem, mas é algo bem complexo. O tribunal ele passou por etapas, né? Num primeiro momento, em que as agências reguladoras começaram a surgir em 96, elas eram ainda fracas, nós usamos praticamente da nossa competência numa elasticidade enorme, praticamente regulamos. Tem um voto do ministro Alton, com todo respeito, é um grande amigo, em que nós praticamente decidimos acerca do pedágio da rodovia Presidente Dutra. Nós determinamos que as cabines de bloqueio, que o acréscimo de receita seria todo destinado à modicidade tarifária. Ou seja, nós regulamos sem audiência, sem nada, mas o tribunal foi percebendo que ele deveria respeitar o espaço discricionário enorme das agências reguladoras. O direito regulatório, administrativo regulatório, ele é exercido com amplíssima discricionariedade, as leis são principiológicas, a ideia de regulação nasce de uma ideia de diálogo, de uma dialética entre o poder concedente, as concessionárias e os consumidores, os cidadãos, né, que usam o serviço público. E o tribunal não poderia abortar esse caminho dialético de uma forma unilateral, impondo a sua visão da regulação dos casos concretos. Nós temos, então, inúmeros casos em que o tribunal começa a respeitar a discricionariedade da agência reguladora. Há inúmeros casos desse tipo, o tribunal eventualmente erra e conserta em grau de recurso.
Há decisões muito recentes que comprovam isso, uma muito interessante no ministro Nades sobre o programa das bandeiras tarifárias no setor elétrico, em que o tribunal, nossa equipe técnica, criticou o programa dizendo que ele não atingiu o objetivo para o qual foi criado, que era permitir a redução do consumo, o planejamento do consumo pelas famílias, pelas indústrias, e sim permitia o equilíbrio do fluxo de caixa das distribuidoras que passavam a ter que comprar energia térmica mais cara. O tribunal fez algumas determinações que ultrapassavam o seu limite e embargos de declaração, em recurso, pedido de reexame, o tribunal refluiu e, inclusive, anulou algumas decisões, alguns comandos desse tipo, que intervinham e que invadiam essa área regulatória. O tribunal, ele respeita esse espaço regulatório, ele é um espaço de decisão muito complexa. A nova LINDB, e aqui temos o nosso professor Carlos Arisson Hundsfeld, que é um dos idealizadores, ela permite, simbolicamente, que todos utilizem aqueles conceitos doutrinários, né, que nós já, de certa forma, conhecíamos. Então, sabemos que nós temos que levar em consideração as circunstâncias vivenciadas pelos agentes. E as circunstâncias dos diretores de agências é sempre uma circunstância difícil, o quadro da regulação é complexo, os prognósticos não são fáceis de serem feitos. Então, em regra, o tribunal não pune diretores gerais de agências. Há exceções, essas exceções são as que me fazem mentir um pouquinho. Temos algumas sanções aplicadas a agentes da NTT, na Nova Dutra, no contorno de Florianópolis, na ANTAC. Nós temos uma punição e uma investigação acerca da regulamentação do THC2, que é uma tarifa que eventualmente podemos depois falar. Mas isso é exceção que confirma a regra. Todos esses acordos foram todos precedidos de enorme discussão. E nós mostramos que, na linguagem do artigo 28 da LINDB, havia um erro grosseiro, mesmo que muitas delas foram antes da LINDB, mas o erro grosseiro me pareceu bem evidenciado. Eu diria que hoje, para terminar, eu já estava apontando lá o fim, a indústria e os concessionários muitas vezes vão ao meu gabinete, ao TCU, pedir a atuação do TCU e dizer, olha, a atuação do TCU, o crivo que o TCU faz sobre o EVTE, o estudo de viabilidade de uma concessão, dá segurança jurídica ao investimento, que vai ser de longo prazo, longuíssimo prazo. Eu diria que o risco TCU, que foi aventado no passado, hoje se transformou em algo vinculado à segurança do processo. Eu fico, de certa forma, orgulhoso da nossa atuação no âmbito das concessões. Sabemos, erramos, podemos corrigir nos graus de recurso, mas um dos aspectos que me deixam mais felizes é o fato de que um crivo do TCU, uma análise do TCU positiva, blinda juridicamente aquele estudo, aquela concessão, aquele edital. Eu cito um caso da Telebrás Viasat, em que a Telebrás inaugurou um artigo da Lei 13.303, 28, parágrafo 3º, inciso 2º, que falava da parceria de negócios. É um processo bem complexo, que estava sendo questionado judicialmente. E com a decisão do TCU, entendendo que a parceria de negócios, Viasat e Telebrás, era lícita, com as alterações que foram feitas para reequilibrar o contrato, essa blindagem produziu um efeito benéfico, que foi o arquivamento das ações judiciais que questionavam esse contrato. Se isso não ocorresse, se a decisão do TCU não fosse prolatada, muito provavelmente essa questão ficaria anos no judiciário sem uma solução definitiva, no máximo algumas soluções cautelares. Portanto, esse é um quadro muito simples e rápido de como o TCU atua controlando as agências reguladoras. Muito obrigado, ministro Benjamin Zimmermann. A organização do evento tem que, nesse momento, nós podemos ouvir a opinião dos outros debatedores, dos outros painelistas, sobre a mesma pergunta. Eu consulto o professor Carlos Arisson Hundsfeld, se gostaria de comentar. Bom, quem sou eu para, depois do ministro Benjamin Zimmermann, discutir quais são os limites da atuação do TCU, né? Eu diria que eu seria o relator. Mas, de qualquer modo, como nós estamos num evento acadêmico, eu começo, claro, agradecendo
a oportunidade de estar com os colegas, doutor Salomão, ministro Benjamin, secretário Diogo, estar com todos aqui. E o ministro colocou um pouco da experiência concreta do tribunal e chamou atenção para o fato de que as práticas a respeito do limite da jurisdição, elas vão mudando com o tempo. Há um aprendizado, uma curva de aprendizado importante. E eu acho que há várias discussões que nós precisamos aprofundar. Eu acho que há 4 possíveis competências do TCU que se podem colocar em relação a agências reguladoras, nós temos que pensar nelas. Uma é muito importante, que é de fazer auditoria operacionais, aí não há limite de matéria. E os tribunais de contas têm feito isso, os órgãos internacionais de auditoria têm feito auditorias operacionais, inclusive tratando do mérito da regulação, e têm feito contribuições importantes para o aprimoramento da ação pública. Isso é algo valioso, importante. A discussão é o que pode resultar das auditorias operacionais, determinações ou se recomendações. Portanto, o grau de força da intervenção do tribunal. Eu creio que a experiência internacional recomenda que se siga a ideia de que as auditorias terminam em recomendação. O tema está atualmente em debate no TCU, um novo guia a respeito das auditorias operacionais. Então é um momento bom para discutirmos isso. E eu creio que a grande colaboração em relação ao conteúdo regulatório, ou o modo como a agência lida com a regulação dos tribunais de contas, pode vir da realização dessas auditorias operacionais, que numa visão mais ampla, mais sistêmica, pode dar sugestões, recomendações para o aprimoramento da administração pública. A segunda possibilidade de atuação é o de chamar a si, o órgão de contas, a aprovação prévia de uma determinada medida. Isso tem acontecido, a iniciativa do TCU, nesse sentido, se consolidou, tem acontecido na estruturação das concessões no âmbito federal. O TCU editou normas que acabaram levando a análise prévia dos editais, e, portanto, as minutas de contrato, dos estudos, pelo Tribunal de Contas. Há uma discussão possível a respeito disso, se há competência constitucional e legal para fazer esta exigência, mas há benefícios, que o ministro acabou de destacar, que são relevantes, de se tentar obter colaboração de diferentes órgãos, deixando de lado a questão formal dos limites da competência, na construção de um contrato de longo prazo. O problema é que pode haver conflito, divisões, e a discussão é se a visão de um órgão como os tribunais de contas pode ou deve prevalecer sobre a visão que, sobre as possíveis soluções, tem aqueles que são os responsáveis do Poder Executivo de lidar com esse tema. E eu confesso, todos os que conhecem, acompanham o meu trabalho, sabem da minha preocupação com a tendência muito natural de, quando os tribunais de contas puxam a si a aprovação prévia, eles irem além daquilo que seria um controle puramente de legalidade. Terceira discussão a respeito de competência do TCU sobre as agências é de aplicar sanções. A Constituição prevê que se aplicam sanções sobre os agentes públicos, e a discussão é se pode aplicar sanção em relação a diretores de agência reguladora pelas decisões estritamente regulatórias que foram tomadas. A discussão jurídica que está por trás desse problema é de saber se os tribunais de contas têm uma competência mais ligada às questões contábeis, financeiras, num sentido mais estrito, ou se deve adotar uma visão mais ampla, que faria com que esses tribunais pudessem discutir toda espécie de matéria. Não é uma coisa fácil de resolver, mas há perigos em ter uma visão muito ampla ou muito ampliativa, porque, indo além da discussão sobre regulação, com isso o tribunal os tribunais poderiam ser levados a aprovar decisões de matéria tributária, em matéria de promoção de servidores, e isto é um problema importante de saber, então, até onde se pode ir na discussão sobre o lícito ou ilícito que pode levar à punição,
que extrapole os temas estritamente financeiros. Para terminar, a questão das ordens, das determinações. Será que os tribunais de contas podem dar determinações aos reguladores para que não façam um determinado acordo ou façam de determinada maneira? A discussão aqui também tem um ponto de vista formal, saber se há competência para fazer determinações no que diz respeito ao conteúdo em si da regulação, ou se a competência é mais ligada a questões estritamente contábeis, financeiras, numa visão mais limitada. Esse é um tema. Mas eu queria concluir aqui, doutor Salomão, para cumprir o nosso tempo, destacando o grande desafio que é de não transformar e não permitir que se transformem os tribunais de contas em uma nova instância, a qual as partes insatisfeitas possam recorrer para rediscutir os temas. E sempre haverá muita complexidade ligada à atuação das agências reguladoras. E, aliás, se criou agências reguladoras com a sofisticação que isso envolve, justamente para ter lá um aparato dentro da administração pública que pudesse lidar com essas decisões muito difíceis. Então, pode ser um problema se nós criarmos um novo fórum para rediscutir tudo. Acho que são a síntese das polêmicas que estão por trás do tema, complementando aqui o que disse o ministro Benjamin. Muito obrigado, professor. Doutor Diogo Macorda e Faria, seus comentários sobre a primeira pergunta. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Parabenizo o evento pela coragem de convidar um engenheiro para um encontro de advogados. Mas o ministro, ele se converteu. Eu ainda não fui tão inteligente assim. Estou preso na engenharia ainda. Sobre a pergunta TCU, agências reguladoras, eu acho que um primeiro ponto que não é segredo para ninguém e aí eu cheguei no governo recentemente, né? Minha carreira toda é setor privado, cheguei agora no início do ano, e percebo que existem carreiras e carreiras dentro do setor público. E a carreira do TCU, sem sombra de dúvida, é uma das carreiras consideradas da elite. Isso faz com que, certamente aqui aqueles que pretendem prestar um concurso público olham com muito mais carinho os concursos do TCU do que das agências reguladoras, por uma razão muito simples, paga muito melhor. Então, isso faz com que o TCU, fatalmente, acabe atraindo um grupo de profissionais que tem uma qualificação realmente diferenciada. E o corpo técnico do TCU é, sim, um corpo técnico muito bem preparado. Então, é importante também que a gente diferencie, né, e faça essa ressalva, porque é evidente que quando um corpo tão bem preparado avalia uma determinada ação de uma agência reguladora, e aí também existem agências e agências, né, isso tem um efeito que não é desprezível. Bom, isso dito, a regulação por si, ela precisa cobrir determinadas lacunas que foram deixadas no contrato, no momento da licitação. Então, pelo edital e pelo contrato de concessão. Essas lacunas, infelizmente, elas são muito maiores do que a gente gostaria que fossem. Então, isso traz um poder discricionário para as agências reguladoras, que também é maior do que a gente gostaria que elas tivessem. É evidente que contratos de longo prazo, está falando em 30 anos, 35 anos, 25 anos, eles são incompletos. É impossível prever tudo que pode dar errado ao longo dos próximos 30 anos. Mas, pelo menos, tudo que já deu errado a gente pode colocar dentro do contrato. E parece que a gente continua insistindo, muitas vezes, em não colocar dentro do contrato uma matriz de risco baseada em experiências anteriores que nos ajude também a evitar problemas no futuro. Eu acho que, e existe também, mesmo dentro das regras previstas em contrato, um enforcement diferente de acordo com as agências reguladoras, onde o TCU também tem um papel fundamental, garantindo que a agência faça o trabalho que ela deveria fazer desde o início. Então, um exemplo claro é no enforcement de caducidade. Você tem agências reguladoras onde caducidade não é tabu. Não cumpriu o contrato, está fora. Você tem outras agências reguladoras que transformam isso num carnaval incrível. Não, caducidade é algo impossível. Não é impossível. A agência do outro lado da rua está fazendo caducidade e você não.
Então, como as agências reguladoras tratam o mesmo assunto também é um problema. A gente tem dentro de um modelo, né, regulatório, então vamos pensar aqui em pré-concorrência e pós-concorrência, né, ou seja, na modelagem da nossa concessão, da nossa licitação e depois na verificação, no monitoramento daquele contrato. Nessa etapa de modelagem, a gente trabalha muito no case by case. Então, vou modelar a rodovia tal, fazemos, mandamos para o TCU, esperamos o TCU voltar. Agora é outra rodovia, fazemos, mandamos, vamos esperar o que vem. Nesse ritmo, a gente nunca vai conseguir chegar naquele investimento que a gente de fato precisa para o Brasil. A gente está falando, no ano passado, de investimentos da ordem de 1,7% do PIB. A gente precisa chegar rapidamente a 4% do PIB, mais do que dobrar. No case by case, a gente não chegará lá. Então, o que a gente precisa pensar também é em um pacote, é em um mindset, é um modelo que possa ser escalável, onde a gente valida esse modelo e consegue, na sequência, colocar uma série de concessões similares. Né? Isso reduz bastante o nosso tempo, o nosso lead time de entrega desses projetos. Temos um problema também que algumas agências reguladoras são um poder concedente, o que para mim, de fato, não faz o menor sentido. Uma agência reguladora ela existe para equilibrar o interesse entre poder concedente, concessionária, que é o investidor, e os usuários. A partir do momento que ela é o poder concedente, ela automaticamente está capturada para um dos lados. Ou seja, ela não entrega aquilo que ela de fato deveria, que é o equilíbrio entre esses três interesses. E, por fim, obviamente, a gente sabe que algumas agências reguladoras acabam sofrendo bastante com indicações políticas e que comprometem a entrega desses serviços ou desse objetivo lá no final. Então, acho que, em linhas gerais, é isso. Parabenizo aqui, ministro, sinceramente, pelo corpo técnico que o TCU tem. É difícil encontrar realmente profissionais tão bem qualificados quanto o do TCU. E acho que, azeitando esses pontos de atrito que tem entre o tribunal e as agências reguladoras, a gente atinge o que a gente de fato precisa, que é essa modelagem bem feita e depois um cumprimento, um enforcement correto do contrato. Precisamos melhorar um pouquinho como a gente licita para reduzir essa discricionariedade ex post da licitação. Obrigado, doutor Diogo Maccordo de Faria. Nós vamos passar à pergunta seguinte. Creio que ela vai à tela. Serviços de consultoria privada na modelagem de projetos de infraestrutura. Como selecionar com eficiência, como contratar com segurança e como ter uma consultoria que, de fato, resolva. É fácil em cada uma dessas questões aqui. Como evitar o risco de captura? Que mudanças poderiam contribuir para que os municípios menores pudessem contratar consultorias? Esse é um problema nacional, dificuldade dos pequenos municípios. Nós vamos começar agora a série respondendo o professor doutor Carlos Ari Sunfeld. Muito obrigado. Bom, eu acho que o desafio aqui precisa ser entendido. A celebração de contratos de concessão envolve uma complexidade anterior gigantesca. Por quê? Porque é preciso fazer estudos em diferentes especialidades muito complexos. Por exemplo, quando se começou o programa de concessão de aeroportos, era preciso fazer estudos sobre a viabilidade econômica dos aeroportos que iriam ser concedidos e não havia experiência nacional instalada, salvo a da Infraero, para fazer esses estudos econômicos. Além disso, tem estudos de engenharia. Tem estudos jurídicos também. É verdade que o poder público sempre tem seus quadros na área de engenharia, na área de estudos econômicos, na área jurídica. No entanto, cada um desses contratos envolve novidades enormes e é preciso que se tenha, ajudando o poder público, o que exista de melhor.
mais atualizado, mais sofisticado a tempo e hora para apoiar efetivamente o poder público num processo que é complexo, que começa com as primeiras ideias para montar um contrato, mas tem que terminar depois de vencida todas as etapas. Não vamos nos esquecer que na experiência federal, depois de montados as propostas de edital, de contrato e os estudos, isso passa por uma longa discussão que gera mudanças. Discussão no Tribunal de Contas, discussão por força das audiências públicas, eventualmente discussão por conta de recursos administrativos, por decisões judiciais. Então, é preciso que haja apoio para o poder público consistente em todo esse processo, até o fim dele. E é muito difícil ter corpo técnico para atender a essas necessidades específicas da administração pública. Por isso é que a contratação das melhores consultorias e uma contratação que seja capaz de dar conta efetivamente de tudo isso é necessária, é importante. E aqui existe um gargalo. Eu participei de uma pesquisa em 2015 que envolveu o Banco Mundial, pessoas de várias áreas, da área do direito, da área de economia, fizemos pesquisa pela América Latina para ver as experiências, e uma das discussões que se punha naquele momento é saber se o instrumento do procedimento de manifestação de interesse ele era capaz de dar conta desta necessidade, isso é, se as PMIs, apresentação por particulares interessados dos seus estudos, seria capaz de dar conta de toda a necessidade de apoio técnico que o poder concedente teria. A conclusão foi que não, que as experiências com PMI são positivas, porém frustrantes, porque o que o poder público está esperando daqueles estudos é que substitua os serviços de consultoria que ele não consegue contratar adequadamente, porque os processos de contratação da consultoria são inadequados. E por que é que são inadequados? Porque estão vinculados a uma visão a respeito de licitação que foi construída para outro fim. Uma visão segundo a qual há pouca margem de manobra para o gestor lidar com o processo de seleção, por conta da rigidez da licitação, há uma grande desconfiança e um risco de judicialização ou de questionamento em torno do uso de critérios técnicos para julgar as licitações para contratar serviços de consultoria. Então, o poder público não consegue contratar adequadamente. Mas não é só isso. Tem um problema de aditamento dos contratos de consultoria, que são processos dinâmicos de construção de estudos, podem demorar anos e é imprevisível isso. E querer estabelecer aquele limite da Lei 8.666 de 25%, muito ligado ao objeto estrito que foi licitado, é inviabilizar que o serviço de consultoria acompanhe todo o processo como o poder público imagina. A conclusão do nosso estudo foi a de propor a criação de um novo processo para a contratação, a que nós chamamos de processo de colação. Isso foi apresentado originalmente naquele estudo, foi melhor desenvolvido quando o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, criou uma comissão de professores de direito, que eu participei, e nós então incluímos no projeto mais amplo, chamado de PPP+, a ideia de criar um processo de seleção, de disputa de consultores que estivesse inspirado nas melhores práticas internacionais, para que se pudesse dar conta de ter bons processos de contratação de consultores e bons contratos de consultoria. Houve tentativas de implantar isso quando foi criada a Secretaria de Parcerias de Investimentos, Secretaria do PPI no âmbito federal. Foi difícil tocar adiante por conta de circunstâncias do momento. O governo, mais atualmente, retomou essa ideia, editou a medida provisória 882, criando o processo de colação, exatamente com o mesmo nome, para tentar, então, dar esta alternativa. E como resolver a questão? Prática de evitar que esse processo se desmoralize pelo mau uso, atribuindo-se ao BNDES a competência para fazer esses processos e, eventualmente, atendendo a estados e municípios com serviços de consultoria que ele, BNDES, passaria a prestar, coordenando esses consultores que contrataria por meio de colação. A medida provisória obteve um bom consenso no Congresso Nacional, mas, como acontece no Brasil, um problema de dificuldade de articulação política derrubou a medida provisória sem votação, e agora estamos na expectativa de que isso seja retomado nos estudos para a atualização da legislação sobre concessões,
que estão lá sendo realizados muito intensamente no Congresso, e esse é um dos temas a respeito do qual existe um bom nível de consenso de criar o processo de colação para contratar essas consultorias. Muito obrigado. Vamos... Eu não sei se devo repetir a pergunta, porque ela é quilométrica. Ministro Benjamin Zílio, por favor. Acho que o Carlos ali foi muito feliz. A Lei 866, que hoje é aplicada para a contratação de consultorias para modelagem de projetos de infraestrutura, é uma lei difícil, cuja processualística não é adequada a esse desiderato, a ênfase no menor preço. As experiências com técnica e preço são muito frustrantes. Os quesitos vinculados à técnica são sempre quesitos de cunho intermediário, avaliando a capacitação profissional, operacional da empresa, do profissional. Não há uma boa experiência na contratação de consultorias pela técnica e preço. Eu entendo que há hoje, e é o que nos aponta o legislador, uma tendência de delegar à iniciativa privada a função de elaborar esses projetos, ou pelo menos iniciar esse processo e contribuir com o Estado na consolidação de um projeto. E aí eu aludo a um certo afunilamento entre as leis que cuidam dos contratos de obras públicas tradicionais, que são pagos com dinheiro público, e os contratos de concessão. Surge no âmbito da URDC, da Lei 13.303, da Lei das Estatais, surge a contratação integrada, a contratação semi-integrada, que delega ao particular, no todo ou em parte, a elaboração do projeto básico, a partir de um anteprojeto. Essa é uma experiência que trouxe alguns resultados que ainda não foram adequadamente avaliados. O TCU tentou avaliar, mas ainda não consegue. Direito não é algo... As experiências jurídicas não são passíveis de serem aferidas em laboratório. Então, há externalidades que interferem na verificação da superioridade de um método jurídico sobre outro método. O ministro Bruno Dantas foi relator de um processo em que nós, afinal, na parte dispositiva, reconhecemos que não conseguimos atingir o objetivo de comparar. O PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse, ele foi incorporado à Lei 13.303 das estatais. A nova lei que está por vir, que vai substituir a 866, também vai tratar do PMI para obras públicas tradicionais, ou seja, solicitar à iniciativa privada que traga ideias e estudos para que as obras públicas possam ser concebidas. Disse muito bem o nosso Carlos Ari Sundfeld que o processo de colação é uma tentativa também de atrair, numa primeira fase, a iniciativa privada para discutir a qualidade do projeto, as especificações necessárias, e eu espero que esse processo possa ser testado no âmbito do BNDES, para vermos a sua eficiência. A nova lei que está por vir traz, no âmbito das obras públicas, contratos públicos tradicionais, o diálogo competitivo, que é alguma coisa muito similar ao processo de colação, que é dividido em duas partes. Numa primeira parte, todas as empresas sentam com o Estado e se busca definir adequadamente o objeto, diante das diversas metodologias que podem ser utilizadas, para, numa segunda parte, então, nós temos algum tipo de licitação estrito sensu, com competição, para que se decida a proposta mais vantajosa. Eu acredito muito nessa interlocução entre a iniciativa privada e o poder público. Muito se fala que nós não temos órgãos de consultoria ou empresas de consultoria adequadas. Eu diria que esse não é um diagnóstico razoável. Eu vejo com felicidade que o Diogo trabalhou com essa área de sistemas de potência. Eu trabalhei na área de planejamento de sistemas de transmissão e também de planejamento de geração de energia elétrica. Grande parte dos meus amigos hoje está espalhada pelo mundo, porque os nossos engenheiros eram os melhores do mundo e tínhamos experiência extraordinária. Então, a área de consultoria brasileira é muito desenvolvida. É óbvio que eu não posso falar sobre todas as áreas, mas eu sei que há inteligência, capacidade para elaborar bons projetos. O tribunal percebe uma melhoria paulatina dos projetos nos estudos de viabilidade técnica e econômica, na concepção dos estudos que vão balizar os contratos de concessão.
Mas é preciso também ser pragmático, né? Esses estudos não são equações em que se vai extrair uma incógnita e vai se decidir. Eles, na verdade, estabelecem um conjunto de inequações, zonas de possibilidade. Em todo contrato de concessão, em todo estudo de viabilidade, haverá sempre um espaço discricionário político para uma decisão a ser tomada. Não há como provar de forma absoluta, diante de tantas incertezas, diante de um contrato de 25, 30 anos, qual é a modelagem mais adequada ou não. O que está ocorrendo, e sim está ocorrendo, é que esse diálogo dentro das agências reguladoras, dentro dos ministérios, dentro das estatais que têm a sua competência de elaborar projetos, esse diálogo com o TCU vem demonstrando que estamos conseguindo melhorar cada vez mais os projetos. As discussões são sempre cada vez mais sofisticadas. Eu aludo a uma audiência que foi feita sobre a prorrogação antecipada da Malha Paulista. O procurador Júlio Marcelo está aqui, ele fez um parecer extraordinário, suscitando questões muito complexas que há 5 anos atrás seriam impossíveis de serem suscitadas. Por certo, o gabinete de Sua Excelência tiveram condições de suscitar questões que vão permitir que o modelo possa ser melhorado. Eu não sei se vão ser implementadas as sugestões ou não. O importante é que nós estamos discutindo isso e verificando qual é a melhor maneira, ou se deve ou não haver a prorrogação antecipada e de que maneira ela pode ser feita de forma adequada. Então era isso que eu tenho a comentar sobre a magnífica resposta do Carlos Arício de Freitas. Doutor Diogo Macorde Farias, a sua opinião agora sobre essa extensa segunda pergunta. Bom, para dar uma noção de valor, né, um projeto, se a gente considerar todo o EVTEA, ele custa, dependendo do tipo dependendo do setor que a gente está falando, ele vai custar de 1 a 2%, máximo 2,5% do CAPEX projetado. Então, essa é a dimensão que a gente está falando. De 1 a, no máximo, 2,5%, se for um projeto de engenharia muito caro. Ou seja, na pior das hipóteses, ele é muito barato frente ao total do CAPEX. Tá? O deságio médio do BNDES em projetos, ou em contratação de projetos nos últimos anos foi de 73%. Significa que nós economizamos 73% de 2%. E o resultado foi que a gente comprometeu os outros 98%. Mais do que isso, porque as externalidades positivas por um projeto de infraestrutura são muito maiores do que o CAPEX do próprio projeto. Então, o resultado da forma de contratação que a gente escolheu é um completo desastre para o avanço da infraestrutura no Brasil. Tá? Não adianta a gente querer economizar 73% de 2% e comprometer todo o resto. Quem costuma visitar o governo sabe que nem café a gente consegue comprar direito por licitação. Nosso café é uma droga. Né? Do TCU é um pouco melhor, ministro. Vocês têm que... Técnica e preço. Da economia, eles cortaram. Eles cortaram o café da economia agora e a gente deu graças a Deus que eles cortaram o café, porque cada copo são 2 dias a menos de vida. Então, a gente não consegue comprar nada por menor preço. Imagina um projeto complexo, né, como uma privatização de CBTU e Transurb. A gente está falando em cisão de empresas, a gente está falando em modelagem, a gente está falando num nível de complexidade brutal. E mesmo quando a gente avança para um técnico preço, como o ministro muito bem disse, a gente não entra na questão qualitativa. Acaba virando quem consegue colecionar mais papel. Então, quantos atestados você me traz? Aí o cara vem com uma pilha de atestado. Isso aqui registrado no CREA, registrado no Corecon, registrado em tudo que é lugar que você imagina. Ninguém que está listado ali trabalha mais na empresa faz tempo, mas o cara vem com uma pilha de atestado enorme. Então, acaba que vira uma gincana para ver quem coleciona mais papel, o técnico preço. E aí o que as pessoas acabam fazendo? Eles bypassam esse processo pegando um empréstimo de um banco multilateral, pegando alguma coisa, para contratar pelo método do multilateral. É isso que acaba sendo feito. Né? Então, aí, com isso, eu consigo partir para uma discricionariedade maior, né? e, de fato, conseguir um prestador de serviço mais adequado para aquele projeto. Então, a gente precisa entender que, na verdade, isso já acontece.
né? Isso já acontece. Esses empréstimos, mesmo quando não são necessários, acabam sendo contraídos para bypassar esse processo de contratação por menor preço. Então, sabendo que isso já acontece, o que a gente precisa fazer é trazer luz, né, a esse procedimento. Né? Hoje, se a gente quiser contratar um engenheiro que trabalhou no porto de Roterdã, no porto de Singapura, é impossível, porque esse cara não tem um atestado registrado no CREA. Então, acho que rever realmente toda a forma de contratação ele é bastante importante. Para a infraestrutura, hoje o Brasil, nós estamos órfãos da EBP. Até hoje, existem os órfãos da EBP. Acho que a EBP ela foi uma experiência muito interessante, para quem não conhece, a Estruturadora Brasileira de Projetos, uma iniciativa que foi liderada pelo BNDES, né, teve a participação de vários bancos. Eu acho que alguns pontos foram errados, outros tantos foram corretos. A gente precisava aprender, né, com essa experiência e partir para uma EBP 2.0, que a gente chama, onde nós estamos depositando muitas esperanças. A estratégia do Ministério da Economia e na Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura para o avanço da infraestrutura, ela pode ser resumida em 2 pilares. O primeiro pilar são as reformas que a gente precisa fazer, reformas setoriais ou transversais. Aí a gente tem o novo marco de telecom, o novo marco do setor elétrico, o novo marco do saneamento básico, então todas as reformas. E o outro pilar inteiro é o que a gente chama de fábrica de projetos, porque não adianta nada a gente ter um marco legal, regulatório muito bem desenhado e não ter oportunidade no pipeline. Da mesma maneira, não adianta eu ter oportunidade no pipeline que ninguém vai querer comprar porque o marco legal e regulatório é ruim. E essas oportunidades no pipeline derivam de uma fábrica de projetos que, de fato, consigam alimentar esse pipeline na qualidade e na quantidade que a gente precisa para cobrir o gap de infraestrutura. Então, o BNDES, ele de fato incorporou essa missão, né, e temos uma esperança muito grande de que conseguiremos sair do outro lado com uma EBP 2.0, da qual participa o BNDES, uma série de bancos multilaterais que trazem realmente uma expertise muito grande e o acesso a esses melhores consultores do mundo, para que a gente possa entregar um projeto que não comprometa os outros 98% do CAPEX. Gostei muito de ouvi-lo, especialmente na parte da EBP, porque a EBP, que é uma sigla não muito conhecida, ela entrou na lista para ser privatizada sob a alegação de que já se viu o governo ter uma agência. Mas aí alguém resolveu o ponto 2, e, a meu ver, com acerto, porque só o cliente liderado, os clientes liderados pelo doutor ministro Tarcísio já dão serviço para a EBP para resolver EPL, perdão, da EPL para resolver questões de infraestrutura e vai poder fazer nessa nova versão, né, de estrutura, e contratando gente necessária também para isso, o que é básico, que são os projetos. Se você fala que você vai atrás de dinheiro, tem que ter projeto. Sem projeto é extremamente difícil. Mas eu vou pedir meio minuto para os nossos comerciais. O Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina vai mudar de direção, vai assumir a sua presidência o doutor professor Marcelo Arger, de Joinville. E o próximo congresso vai ser realizado em Florianópolis. Os senhores e as senhoras receberão o convite em homenagem ao professor Juarez Freitas, que está aqui presente e atento. Feitos os nossos comerciais, prosseguimos. Terceira pergunta, que vai ser iniciada a resposta pelo doutor Diogo. O que a experiência com as concessões e PPS recomenda em termos de aprimoramento do marco regulatório? A indenização dos ativos reversíveis, por exemplo, necessita de regras mais claras e objetivas? Por favor, doutor. Bom,
Desde a 8987, ou seja, a gente está falando aí em 24 anos de experiência, né? E que agora estamos revisando não só a 8987 como a 11079 pela comissão especial que é presidida pelo deputado João Maia e relatada pelo deputado Arnaldo Jardim. Acho que aprendemos muito, né? E podemos agora refletir sobre as nossas experiências do passado. Até hoje, me parece que a gente discute muitas questões de maneira ideológica. E antes de entrar no governo, eu não tinha a dimensão de quão forte eram os lobbies que estavam lá dentro. Isso foi algo que me chamou muito a atenção. Acho que eu era bastante ingênuo com relação à força, né, de todos os lobbies que ficam dentro do governo para puxar para uma determinada solução A, B ou C. Então, o que a gente tem tentado fazer na economia é elevar o nível da discussão, quantificar o que a gente está falando, né, de fato calcular do que a gente, enfim, do que a gente está falando para passar de argumentos, contra-argumentos sempre há outros argumentos, mas contra fatos, contra cálculos, contra números, alguém tem que calcular alguma coisa diferente e trazer para a gente. Então, acho que um exemplo foi toda a discussão agora da resolução 482 da ANEEL, né, sobre micro e mini geração distribuída, o que gerou um bafafá enorme, como que a ANEEL está mudando isso. A gente fez uma nota técnica mostrando que os subsídios implícitos da microgeração custariam 34 bilhões de reais, comparando microgeração distribuída com geração solar centralizada, ou seja, a mesma fonte, fonte com fonte. Né? E é claro que existiu uma pressão enorme daqueles que perderam esses 34 bilhões. Ninguém gosta de perder 34 bilhões, né, em subsídios. Então, é importante trazer luz a algumas questões para a gente elevar o nível da discussão. E nessas experiências passadas, eu acho que a questão da indenização ela é um caso bastante interessante. O que nós tentamos, ao máximo, evitar é o que se chama de risco moral. Né? O que é o risco moral? Quando você entra numa determinada licitação, já com a intenção de ter alguma atitude não competitiva lá na frente. Ou seja, eu entro num leilão, ganho pelo preço que for, ofertando um ágio ou deságio absurdo, inexequível. Né? Depois eu uso o meu bom relacionamento com o governo para renegociar de alguma forma e ter alguma vantagem. Significa que o meu concorrente, quando ele entra e apresenta um deságio de 10%, quando ele olha um deságio de 20%, o que eu gostaria que ele pensasse bom, eu perdi porque eu não consegui achar esses outros 10% de eficiência. Esse meu concorrente achou, eu não. Eu fui incompetente, eu perdi. Deixa eu ficar de olho no que esse cara fez, porque na próxima eu vou incorporar essa boa ideia que ele teve que eu não enxerguei. Mas na prática, o que aconteceu no Brasil em muitos casos? Ele deu um deságio de 10, eu ganhei com um deságio de 60, e no dia seguinte, um ano depois ou qualquer coisa, eu protocolei ali algum pedido de reequilíbrio, alguma coisa. Eu contratei minha própria empreiteira, né, e essa própria empreiteira, o EVTEA dizia que eu gastaria 1 bi, ela me gastou 2, né, então, e agora eu peço esse dinheiro de volta. Então, como a gente organiza o cumprimento do contrato, ele é muito importante. Não basta redigir um bom contrato, eu tenho que fazer cumprir esse contrato. Né? Então, quando a gente fala em segurança jurídica, em geral a gente pensa só na ponta da segurança jurídica do governo não cumprindo a parte dele. Mas a gente tem que garantir que o privado também cumpra para fomentar a concorrência e o próprio mercado. Às vezes, quando o Ministério da Economia, como nós somos vistos como os defensores do privado, em geral me questionam, puxa, mas então quer dizer que você não gosta do privado? É claro que eu gosto do privado. Mas mais do que o privado, eu gosto do privado em um cenário competitivo, concorrencial. Law and Economics, enforcement de contratos, né, no combate à seleção adversa e ao risco moral. Então, é nessa linha que acho que a partir de agora a gente precisa evoluir, aprendendo com tudo o que aconteceu nos últimos anos e dando um passo adiante. Muito obrigado. Professor Zumwalt. Bom, o tema da indenização dos bens reversíveis é extremamente complexo. Um dos casos mais divertidos que eu trabalhei na minha vida foi o do conflito entre a União Federal e o Estado de São Paulo a respeito da reversão dos bens
que resultaram da concessão do aeroporto de Congonhas. Acho que ninguém deve saber aqui, mas o aeroporto de Congonhas foi implantado por uma concessionária, ou por um concessionário, o Estado de São Paulo, concessionário da União. E a União resolveu fazer, por meio da Infraero, um novo aeroporto, em Guarulhos, e era preciso terminar o contrato de Congonhas, que já estava vencido há muito tempo e que nunca se encerrava. Como era um contrato entre governos, aquilo foi sendo levado. E qual era o conflito que impediu o encerramento? Ninguém sabia quais eram os bens reversíveis. Não tinha regra, ninguém pensou nisso no início. E aí houve lá uma crise e a Infraero disse: eu não abro o aeroporto de Guarulhos, estava pronto, se não passarem para mim o aeroporto de Congonhas. Então era preciso dar uma solução. Mas o conflito continuava. Como ficar sem o aeroporto e não resolver a questão dos bens reversíveis, o Estado de São Paulo dizia? Como aceitar os pedidos sobre indenização de bens reversíveis que faz o Estado de São Paulo? Como aceitar que os bens reversíveis são esses e não outros? Enfim, um conflito insolúvel. Para solucionar esse conflito, foi preciso escrever um documento que terminou sendo assim: recibo de entrega de um aeroporto. Não conseguiram chegar a acordo nem com relação ao nome do aeroporto. E o recibo é literalmente isso: declaro haver recebido nesta data um aeroporto. Dataram, assinaram e entregaram o aeroporto de Congonhas. Por que isso aconteceu? Porque esta concessão começou uma época em que não se tinha ideia do que ia acontecer ao final. No fundo, ninguém sabia como seria o patrimônio de uma concessão como essa. Enfim, não havia experiência acumulada por conta do fato de que se estava iniciando no mundo a experiência com infraestrutura aeroportuária. Essa é uma razão que se aplica a outro serviço, é uma dificuldade de prever o futuro. Mas há outra razão que é curiosíssima, que é o fato de que o evento reversão vai acontecer quando provavelmente aqueles que participaram da celebração do contrato já estarão aposentados. 20, 25 anos, 30 anos, e dá muito trabalho discutir essa questão. E há outras prioridades, os contratos são complexos, e esse tema vai ficando para depois, aí precisa sair com um leilão, e no final das contas as cláusulas sobre reversão de bens, elas são muito abertas, muito indeterminadas, muito estereotipadas, as próprias regras são assim. Isso causa problemas. Um dos problemas importantes é quando se faz a concessão a partir de uma licitação em que o julgamento é pela melhor outorga, pelo maior valor de outorga. Isso pode chegar a montantes impressionantes. Acho que as pessoas aqui não lembram, mas em 1996 houve o maior pagamento pela outorga da história do Brasil, talvez um dos maiores do mundo. Foi o da concessão da banda B, da telefonia celular, à época era uma concessão, em São Paulo, não incluindo a região metropolitana. O valor pago pela outorga foi de 2 bilhões e 600 milhões à vista, de dólares. E a questão desafiadora é: e se houver a caducidade no terceiro ano, devolve ou não devolve esse dinheiro? O concessionário tem o direito à amortização desse capital? Em princípio, sim, porque ele vai ficar pelo prazo da concessão. Mas se houver a caducidade, a lei de concessões, a lei 8987, tem um dispositivo genérico semelhante ao da caducidade da encampação para fins de indenização. Isso pode ser um problema, porque pode, inclusive, gerar incentivos para propostas de valor alto demais e um pouco irrealistas. Mas também não é possível imaginar que a solução seja prever que se perde o pagamento pela outorga se houver caducidade, porque os valores podem ser extraordinários e a insegurança disso pode inviabilizar o leilão. E o pagamento pela outorga é um instrumento precioso para responder a um problema da limitação, da capacidade que tem o poder público de prever qual é o valor correto daquela outorga. Então, uma disputa bastante competitiva resolve esse problema e o valor tende a subir. Muito bem. Então, é preciso encontrar uma solução intermediária a respeito desse assunto, provavelmente prevendo sanções por inadimplemento de valor mais alto do que aquelas que hoje se prevê, para não incentivar os concessionários a pagar essas multas, ou correr o risco dessas multas baixas, tendo a garantia de que, em havendo caducidade, eles vão receber a amortização daquele capital que não deu tempo de amortizar porque houve
a caducidade porque eles não cumpriram o contrato. É preciso encontrar uma solução equilibrada. Esse exemplo mostra o desafio, como é complexo, como é difícil, para encontrar essa solução equilibrada, como é difícil construir as regras a respeito da reversão dos bens. E uma delas, inclusive, é determinar quais são esses bens, né? Mas, enfim, é preciso gastar energia nesse assunto, que será um problema se o contrato acabar por caducidade, as pessoas sempre imaginam que não, são otimistas, ou se acabar só quando nós estivermos todos mortos. Mas seria bom nós cuidarmos do futuro dos nossos netos, porque o investimento hoje nesse trabalho pode custar mais barato para o país do que um conflito 25 anos depois. Meus cumprimentos, professor, especialmente por esse alerta do futuro, né? Futuro. E alguém já disse, outro americano, no futuro estaremos todos mortos. Então, alguém vai resolver isso. Mas como temos os herdeiros, né, precisamos cuidar desde já. Professor e ministro Benjamin Zimmer. Esse é um tema, um dos mais importantes nessa área de concessões. Chegou ao TCU em alguns processos específicos. Esse é um problema que diz respeito ao fim de uma concessão, seja pelo advento do termo final, seja pela incapação, caducidade, e duas novas figuras, de certa forma, tornaram essa discussão sobre a indenização dos bens reversíveis mais atual e mais complexa, que foi o surgimento da relicitação e da prorrogação antecipada. Então, eu percebo que há no próprio governo uma discussão saudável sobre o chamado risco moral. A ideia é muito simples. Ao final de uma concessão é devido ao concessionário o valor dos bens que vão reverter ao domínio público, que ainda não foram amortizados e nem depreciados. A grande verdade é que esses contratos são de longo termo e, em muitos casos, não há um inventário adequado, não há acompanhamento desses bens reversíveis. E, em muitos casos, se diz que, dependendo do tipo de concessão, nem é relevante esse acompanhamento. Isso, em particular, está ocorrendo na telefonia fixa comutável, no imbróglio que está havendo entre o Tribunal de Contas da União e a Anatel, em que o tribunal, já fui o relator de um processo, o ministro Alton acabou de relatar outro, de monitoramento, determina a Anatel que, no âmbito os contratos de concessão de telefonia fixa comutável estão em vias de expirar. Há uma nova lei que cuida do marco regulatório da telefonia, que vai transformar essas concessões em autorizações. Vai haver um encontro de contas complexo, né, em função disso, e não se tem uma ideia do valor desses bens reversíveis. Se fala em 120 bilhões, 24 bilhões. E a grande verdade é como calcular esses bens. Há uma oposição, me parece, entre o Ministério da Infraestrutura e o Ministério da Economia. O Ministério da Infraestrutura segue, de certa forma, uma linha que vê o cálculo deve seguir algum tipo de apropriação contábil patrimonial dos bens. O Ministério da Economia diz que é importante saber o valor que o mercado eventualmente pagaria por esses bens, dada a sua destinação econômica. E por quê? Porque, no caso da relicitação, a relicitação surgiu como uma alternativa à caducidade. É uma tentativa de fazer da caducidade um processo mais simples, ou seja, você garante um processo intermediário para que seja realizada uma licitação, uma nova licitação para a escolha de um novo concessionário, diante de um concessionário que está, eventualmente, incorrendo em inadimplementos. Mas garante-se ao concessionário anterior o direito à indenização pelos bens reversíveis. Então, a relicitação pode ser um excelente negócio para um concessionário mal intencionado, como disse o Diogo, que não apropriou, não fez adequadamente, não avaliou adequadamente seu custo de oportunidade. Ou seja, ele vai sair premiado de uma quase caducidade. A relicitação pode ser, afinal, um prêmio que se paga a um concessionário que não avaliou adequadamente os seus riscos. Isso é bem típico do Brasil. A gente tem um sistema capitalista avesso ao risco, né? E o Estado vai ao encontro e incentiva a formação de uma série de capitalistas que não gostam do risco. Então, a relicitação tem que ser vista com todo cuidado, para que ele não seja exatamente não crie o chamado risco moral, né? Que é exatamente diz respeito ao que nós estamos falando. Nós temos também, por exemplo, na prorrogação antecipada da Malha Paulista, e o procurador Júlio Marcelo suscitou essa questão, o fato de que não foi verificado no EVTE
o valor, o inventário dos bens reversíveis que devem entrar nesse grande fluxo de caixa. E conversando mesmo com a Rumo, né, eles estão visitando os ministros do TCU, eles dizem que precisariam de algo como 2 anos para fazer um inventário adequado. É uma concessão antiga, então eles receberam trilhos, locomotivas, estações, e eles precisam, eventualmente, de um tempo para fazer isso, mas eles alegam que isso é um percentual pequeno sobre o valor da outorga, e que poderia ser feito, tal como o governo quer fazer, isso poderia ser decidido ao longo do contrato, né? Isso mostra o que o Diogo disse, não se pode prever de um contrato de 35 anos, 30 anos, tudo que vai acontecer. Mas esse é o tipo de dever de casa que não foi feito. Nasceu exatamente dessa falta de controle do exercício regulatório de algumas concessões nessa área de infraestrutura. Eu fiquei um pouco frustrado com o decreto que saiu do governo definindo as regras da indenização dos bens reversíveis, no caso da relicitação e prorrogação antecipada. Eu acho que essa questão é tão difícil que o governo ficou em cima do muro e essa discussão não foi feita. Então, essa discussão tem que ser travada. O tribunal, o governo vai ter que travá-la num leading case importante. Talvez essa questão da Anatel, que tende a ser judicializada, possa ser esse leading case, mas não é o melhor dos leading cases, né? A telefonia fixa comutável, na verdade, é residual, a sua importância hoje é residual. Mas, de qualquer forma, é algo que precisa ser solucionado e, senão, será uma pedra no sapato, um tremendo imbróglio que pode impedir a continuidade de investimentos em infraestrutura. Existem algumas áreas em que nós temos problemas estruturais, problemas nas concessões antigas. A área rodoviária, aeroportuária e ferroviária são áreas em que nós temos que ser criativos para buscar soluções para contratos de concessão com enormes problemas, né? E não adianta, Diogo, eventualmente falar, vamos declarar caducidade. Isso é fácil de falar, mas na prática significa, eventualmente, você paralisar. Se isso for judicializado, isso vai ser, eventualmente a concessão vai ser paralisada ou vai ser realizada em termos precários durante muito tempo. Então, essa é uma discussão importante, a pergunta é muito, muito interessante e eu acho que é algo que o governo precisa se dedicar, sair de cima do muro, porque senão se dirá que o TCU, eventualmente uma decisão concreta, mais uma vez avançou nos espaços regulatórios das agências, do governo. Então, espero que o governo tome a iniciativa de buscar as soluções desse problema. E digo, bem, pelo menos a lei, as novas leis que estão surgindo, para terminar, elas apontam sempre uma solução que é a única possível nesses casos, que é a arbitragem. Ou seja, diante disso, e aí nós temos que dar um passo concreto no sentido de ter a arbitragem como método de resolução de conflitos nessa área. Não se pode esperar do Poder Judiciário qualquer tipo de decisão em problemas complexos, não está estruturado para isso. O Tribunal de Contas é um tribunal desequilibrado, nós protegemos o erário, então a arbitragem é o caminho e eu espero que esse caminho possa ser trilhado. Muito obrigado, professor. Pelo tempo, eu creio que nós não vamos ter espaço para as perguntas que foram eventualmente formuladas pela plateia, mas elas serão, obviamente, respondidas pelos atuais meios de comunicação, e-mail e WhatsApp, enfim, essas coisas da maravilha da tecnologia. Eu consulto o nosso mestre de cerimônias, se estou correto no tempo, né? E peço ao presidente, o Fabrício Mota, que não peço nada, ele não está aí para me ajudar. Então, eu peço delegação de competência para poder fazer a entrega, primeiro ao ministro Benjamin Zimler, seguido ao professor Carlos Ari Sunfeld, e finalmente ao doutor Diogo Macorde de Faria, que nos honrou com
a sua participação. Agora temos as lembrancinhas. Por favor, pode fazer a entrega ao ministro Zimmermann, ao Macorde. Vamos fazer uma foto. Eu ainda faço uma consulta se os painelistas desejam aquele minuto final para alguma observação. Tá bom. Então, ficamos dispensados desse minuto final. Eu peço só a paciência da foto tradicional e está encerrado esse painel que, como disse, foi para mim uma grande honra mediá-lo. Muito obrigado.